Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana e a Adriana de Nanã, do Ileachel Monanã. Fica aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. E tenho o prazer de estar com vocês em mais uma manhã de quinta-feira. Tá certo? Bom, como todos os programas, eu gosto de começar agradecendo, né? Agradecendo a participação de vocês, os comentários, que tudo isso motiva a gente e tenho aprendido muito também com os comentários de vocês, os pedidos. Tem muita gente mandando sugestões de temas, está bem legal. Assim que eu terminar esse grupo, né, esse bloco que eu estou fazendo de orixá para orixá, eu vou começar a trazer outras sugestões ainda, né, sobre as divindades, mas a partir de outras perspectivas, a partir da sugestão de vocês, tá bom? Então, se tiver alguma ideia, gostou, leu alguma coisa por aí, que se interessou, que quer trazer para a gente aqui para compartilhar, eu sempre coloco o meu e-mail, né, de contato, ou pode comentar também no vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, eu quero agradecer Terezinha Casimiro Albuquerque, Josi Nogueiro, Negreiros, desculpa, Regina Pereira, inclusive ela disse assim, querida Adriana, mais uma vez gratidão, o isolamento está me trazendo este aprendizado, olhar e respeitar meu filho, valorizar mais a sabedoria interior do que o conteudismo exterior, mais o caráter, o amor e a alegria, do que a escravidão dos horários e produtividade. Gratidão. Eu que sou muito grata, Regina, por compartilhar com a gente a reflexão que o vídeo provocou. Semana passada nós falamos de Ibeje, que é essa divindade, né, muito relacionada às crianças. Dia 27, agora, domingo, nós entregamos os doces e os brinquedos arrecadados para as crianças na rua. A gente não pôde fazer a festa dos herês, né, dentro do barracão, por causa da Covid, por causa do isolamento social, mas isso não nos impediu de louvar e beijo, né, no sincretismo algum, na Umbanda, Cosme Damião, mas que é essa energia maravilhosa que nos traz alegria, alegria de viver, de aprender e de trocar. E nos faz olhar, rever as crianças também, né? E foi muito bonito esse domingo de ver as crianças, quando elas viram a mesa na rua, com as bexigas, elas vindo correndo, porque eu acho que é o momento delas, né? E todo mundo gosta de ser lembrado, né? De ter um momento só seu. E a gente, foi esse pequeno momento que a gente tentou oferecer para eles e foi muito gratificante. Acho que mais, pelo menos para mim, acho que foi mais para mim do que, né, de estar podendo ali vivenciar aquele momento com elas, do que para elas mesmas ali aquele momento de receber os brinquedos e os doces. A Márcia Virgínia, também quero agradecer os comentários, Carla Ferreira Cerruti, Tânia Amália Brito Passos, Mari Cris, Edson Miguel Silva, desculpa, Cláudia dos Santos Barbosa, que é de Cláudia, sua bênção, mãezinha, muito feliz de ver seu comentário no vídeo. Vanessa Silva. Bom dia, e Adriana, obrigada pela partilha e aprendizado. Minha recordação da infância era ir à festa de Herês, na casa de uma vizinha, que todo ano dava uma festa linda na casa dela. Não compreendia muito o que significava aquelas pessoas conhecidas, mas que em algum momento mudava de voz. Era uma alegria, porque, de repente, estávamos ali tomando guaraná e partilhando aqueles doces.
E o canto que jamais saiu da minha cabeça. Hoje a casa não existe e as pessoas que ali tocavam a casa, muitos já fizeram a passagem. Mas as recordações são intensas ainda, mesmo depois de 35 anos. Obrigada. Eu que agradeço a Vanessa também por partilhar e esse momento. O ideal seria que a gente pudesse todo dia poder comemorar e partilhar com as crianças. Mas já que não é possível, que pelo menos uma vez por ano a gente consiga parar e dedicar às nossas crianças. Também quero agradecer a Tamires Souza, Giovana Souza, Cláudia Garcia Caetano, Giovana das Dores Flauzino, Ceia Mota, Jussara Bueno, Alisson Santos, Heloísa Bortoli, Carlos Marques. Muito obrigada pelos comentários, a participação de vocês. Com isso eu vou aprendendo cada vez mais, tá bom? E hoje eu vou falar de Iemanjá. Vou falar de Iemanjá, que é esse orixá maravilhoso e que a gente a tem como a mãe de todas as cabeças. E aqui eu trouxe um Itã que conta um pouquinho o porquê disso, né? Um Itã, um mito sobre Iemanjá, que explica por que hoje ela é responsável por todas as cabeças. Iemanjá cura Oxalá e ganha o poder sobre as cabeças. Quando Olodumare fez o mundo, deu a cada orixá um reino, um posto, um trabalho. A Exu deu o poder da comunicação e a posse das encruzilhadas. A Ogum deu o poder da forja, o comando da guerra e o domínio dos caminhos. A Oxóssi, ele entregou o patronato da caça e da fartura. Ao Baluaê, deu o controle das epidemias. Olodumare deu ao Oxumaré o arco-íris e o poder de comandar a chuva, que permite as boas colheitas e afasta a fome. Xangô recebeu o poder do trovão e o império da lei. Oiá, em Ançã, ficou com o raio e o reino dos mortos, enquanto Euá foi governar os cemitérios. Olodumare deu ao Oxum, para quem não lembra, né, que eu já expliquei em alguns, Olodumare é Deus, né, para outras culturas, para nós, essa energia suprema é Olodumare. Olodumare deu ao Oxum o zelo pela feminilidade, riqueza material e fertilidade das mulheres. Deu ao Oxum um amor. Obá ganhou o patronato da família. E Nanã, a sabedoria dos mais velhos, que ao mesmo tempo é o princípio de tudo. A lama primordial com que o Batalá modela os homens. A Oxalá deu ao Olodumare o privilégio de criar o homem, depois que o Dudua fez o mundo. E a criação se completou com a obra de Oxoguian, que inventou a arte de fazer os utensílios e a cultura material. Para Iemanjá, Olodumare destinou os cuidados de Oxalá. Para a casa de Oxalá foi Iemanjá cuidar de tudo. Da casa dos filhos, da comida, do marido, enfim. Iemanjá nada mais fazia que trabalhar e reclamar. Se todos tinham algum poder no mundo, um posto pelo qual recebiam sacrifício e homenagens, por que ela deveria ficar ali em casa feito escrava? Iemanjá não se conformou. Ela falou, falou e falou nos ouvidos de Oxalá. Falou tanto que Oxalá enlouqueceu. Seu ori, sua cabeça, não aguentou o falatório de Iemanjá e tratou. Iemanjá deu-se então conta do mal que provocara e tratou de Oxalá até restabelecê-lo. Cuidou de seu ori
enlouquecido, oferecendo-lhe água fresca, obis deliciosos, apetitosos pombos brancos, frutas docíssimas. E Oxalá ficou curado. Então, com consentimento de Olodumare, Oxalá encarregou Iemanjá de cuidar do ori de todos os mortais. Iemanjá ganhar, enfim, a missão tão desejada. Agora ela era a Senhora das Cabeças. Bom, muitos já devem ter ouvido falar de Iemanjá, a mãe de todas as cabeças. E eu já contei para vocês que nós, na cultura iorubá, na tradição iorubá, nós cultuamos a cabeça, que é o ori. Para que nós cultuamos a cabeça? Para que a gente faça boas escolhas, para que a gente tome boas decisões. Eu já venho falando para vocês de um tempo, né? E eu acho que tem a ver também muito com a minha proposta aqui, nesse trabalho com vocês, dessa troca aqui com vocês no Paz e Bem. De mostrar o quanto nós somos responsáveis pelos nossos atos, da gente tomar as rédeas da nossa vida, né? E a responsabilidade do ser ou não ser. Mas também acreditamos que para que a gente faça boas escolhas, Ori precisa estar bem cuidado. Então, por isso, Iemanjá. E eu acho muito bonitinho esse tan, porque vamos pensar, né? Ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de ser não ser referendado de alguma forma. E se todos os orixás tinham um papel importante, por que Iemanjá não poderia ter? E acho que mostra também que tudo que nós fazemos é importante. Cada um de nós temos algo para doar, mesmo que no primeiro momento não apareça. Mesmo que aparentemente a gente ache que não é capaz de fazer nada. Quem podia observar, assim, quem observasse de fora podia achar que Iemanjá era apenas uma reclamona. Mas no fato dela não ter tido um cargo específico já logo de cara, pelo menos nessa passagem, né? Porque Iemanjá tem vários papéis no mito da criação também, tal. Mas os itãs, os mitos, na verdade, eles estão aqui registrados para nós como forma da gente refletir nosso dia a dia, nossos atos, como a gente se relaciona conosco, com o mundo, com o grupo a qual pertencemos, a família. E eu acredito que esse tan, esse mito de Iemanjá, é para lembrar que cada um de nós tem algo de bom a dar. E Iemanjá só descobriu algo que ela é tão boa quando aparentemente ela foi esquecida, né, entre aspas. Cuidar da família é importante, lógico. Cuidar dos filhos, da casa, mas não só isso. Cada um é importante cuidar do grupo. Mas o que nós temos também de especial? Você sabe o que você tem de especial? Ou você aceitou o posto, o cargo, o lugar que foi colocado no mundo e não parou para refletir? Algo que você possa ser bom. Tão bom quanto Iemanjá se descobriu boa no cuidado dos oris. A ponto de que hoje, percebe-se, ela é aquela que preside o culto ao ori. Não há cabeça no mundo que não passe por suas mãos. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós precisa se dar a oportunidade de descobrir suas reais qualidades. O que você é bom, para além daquilo que lhe foi imposto para sobreviver.
Tem gente que é muito bom na organização da casa, mas também pode ser muito bom no ouvir as pessoas, acolher as pessoas. E muitas vezes isso não é visto como uma qualidade. Agora, na outra ponta, quantas pessoas precisam ser ouvidas? Tem gente que não é super desorganizado, não é bom de arrumar a casa, o ambiente, mas é tão artístico, produz coisas tão lindas, às vezes mesmo sem ter essa intenção. E as artes são importantes também. Quando você vê uma obra bonita que te toca, seja uma escultura, uma pintura, uma música que te toca, que te marca, às vezes te cura. E as artes podem nos alcançar em momentos que a gente nem imagina. Porém, na nossa sociedade, nós não somos criados para desenvolver as nossas melhores habilidades, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos completa. Nós somos criados, principalmente se for pobre, né? Tem que trazer dinheiro para casa, porque tem que comer hoje, e essa é a vida, né? Na luta. Mas eu acredito que esse espaço de autocuidado é o momento que a gente pode se descobrir as nossas qualidades, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente é tão bom de fazer e às vezes não percebe. Tem muitas pessoas que se sentem, como Iemanjá, desvalorizadas dentro do grupo, porque fica com tarefas aparentemente subalternas. Mas ela não percebe, às vezes nem mesmo o grupo percebe, que às vezes essa pessoa é o elo de ligação, aquela que está sempre preocupada. Quando chega, você comeu alguma coisa? Você está com fome? Está sempre disposta, né, a fazer um lanchinho, a cuidar. E o cuidado, acho que é uma das coisas que a gente mais tem precisado nos dias de hoje. Cuidado com o outro, cuidado consigo. E eu acredito muito que se nos dermos espaço para descobrir as nossas habilidades, porque tem uma coisa, a gente é forçado a adquirir uma profissão já com 16, 17 anos, né? Porque as pessoas crescem ouvindo, o que você quer ser quando crescer? Eu falei isso, inclusive, no vídeo da semana passada de beijo, né? Todo mundo pergunta o que você quer ser quando crescer. Isso significa que profissão você quer ter para ver se você vai ser bem-sucedido e tal. Que ser bem-sucedido para essa sociedade significa apenas ter dinheiro. Mas ninguém pergunta o que vai te fazer feliz. E para você descobrir aquilo que você vai ser feliz, você precisa se dar a oportunidade de se conhecer. E eu acredito que no momento que o planeta está vivendo hoje, onde tanta coisa está sendo revista, profissões, quantas profissões já não foram extintas? Porque profissão é isso, profissão é tecnologia. Só que nós somos humanos, nós somos muito mais do que profissão. Nós somos mães, pais, irmãos, amigos, artistas. E mais, parece que quando você tem uma profissão, por exemplo, você se forma advogado, você só é advogado. Você não é advogado, você está advogado. E parece que você não pode desenvolver outras habilidades. Quantas outras habilidades você pode desenvolver e que te dê prazer? E que isso pode ajudar você a se reinventar no momento de dor, de angústia, principalmente nesse momento que tanta gente tem perdido tanta coisa, seja pela necropolítica que estamos vivendo no país, um monte de gente perdendo o trabalho, perdendo o emprego, ou muitas pessoas perdendo família inteira por causa da doença.
E o que nos mantém? É quando a gente se conhece, quando temos o ori equilibrado, forte, para tomar boas decisões. Um ori forte faz com que a gente se conheça, conviva bem com a gente mesmo, se ame mais. E se a gente se ama, consequentemente, consegue amar os outros, né? E isso vai se retroalimentando. Bom, essa é a reflexão dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tenham ótima quinta-feira, um final de semana abençoado. Que todos os caçadores hoje, nessa quinta-feira, traga muita fartura, muita prosperidade, muita alegria, ainda na influência de Beige, para a vida de vocês. Que tenham amigos leais, bons amigos, que se reaproximem da família, que Iemanjá abençoe o ori de cada um para tirar as preocupações que nos cegam, quando a gente se afunda nas preocupações e nas angústias, que acaba se perdendo, que cure as mentes doentes, presas na depressão, tantos hoje nós temos, tantas pessoas queridas, doentes, deprimidas, que Mãe Iemanjá possa abençoar cada ori, para que tenha um dia feliz, alegre, equilibrado, tá certo? Tenha um final de semana abençoado, até a próxima quinta-feira, estaremos juntos, e não esqueçam de mandar os comentários de vocês e as sugestões, tá bom? Um beijo, muito axé.